Bom, então hoje a gente vai pegar a partir do texto da Diva, fazendo comentários com o texto da Joana, pensar quais são os caminhos que a historiografia a respeito das mulheres toma no mundo e no Brasil. Bom, primeiro ela começa com a questão para que serve a história das mulheres. E aí ela usa uma frase da Mar del Priore, que a história das mulheres serve para fazê-las existir, viver e ser. Ora, o que quer dizer com isso? As coisas só existem no momento em que elas constituem parte de uma memória. E hoje nos parece até meio absurdo quando alguém nos diz, ou nos fala, que não se tem necessidade de uma história das mulheres porque elas não estiveram presentes nos momentos fundamentais, ou como um determinado historiador francês que comentou que a participação das mulheres na Revolução Francesa não alterava a percepção que ele tinha da Revolução Francesa. Até mesmo coisas hoje como a própria independência, processos de independência do Brasil, já não pode mais ser lido sem a participação das mulheres em... Então, assim, por mais que haja um silenciamento e uma ação ativa em colocar as mulheres de lado, o fato é que elas estavam lá. Nós precisamos reconstruir essa memória de forma a incluí-las e, dessa forma, fazer com que elas venham a existir para quem conta, para quem faz a narrativa. Por outro lado, a autora também completa, dentro de qualquer projeto de sociedade democrática e cidadã, nós precisamos que todas as pessoas tenham acesso ao direito de ter direitos. E, nesse sentido, a busca pela igualdade e a eliminação de qualquer tipo de hierarquização fundamentada num falso natural, porque, na verdade, você tem construções sociais e culturais que foram transformadas em natureza. E, para isso, a gente tem todo um processo dentro dos aportes da ciência masculina, que, a partir especialmente do século XVII, passa a constituir a inferioridade feminina como um elemento de natureza. Então, é interessante a gente pensar que construir uma história das mulheres é se opor também a essa ideia de mundo, e que é uma ideia hierarquizada, absolutamente desigual, e que vai contra quaisquer ideais que a gente tenha de um futuro democrático e pleno de cidadania. Tá? Então, as mulheres, enquanto sujeitos de historicidade, elas também podem e precisam, aí, enquanto categoria, ser desconstruídas e também reconstruídas sobre outros termos e outras bases, que não uma base universal. Ou seja, não adianta substituir a categoria homem universal. E aí, nesse ponto, a história das mulheres é fundamental, porque ela quer implodir com a ideia dessas categorias universais que sejam homogêneas ou coesas. De forma nenhuma é isso que se quer ou isso que se aceita. A categoria, as mulheres enquanto sujeitos de historicidade, elas só se aceitam e só devem ser aceitas enquanto uma categoria complexa, instável, porque mutante no tempo e no espaço, e absolutamente diversa em termos étnicos, raciais, de raça sociológica, de classe, de gênero e sexo, sim, porque você vai ter aí trans mulheres, você vai ter mulheres que têm outras categorizações de gênero, ou que nascem mulheres, mas não são binárias, ou que decidem ser mulheres. Você tem diferenças de geração, então diferenças também de religião, de escolaridade, de ocupação, de região, além de outras dimensões que vão formar o que nós entendemos como pessoas singulares e únicas. Tá? Então, qual é o papel do feminismo para a história das mulheres? A gente viu no texto da Perrault a importância do pós-guerra, quando se tem, então, uma entrada maciça das mulheres nas universidades, e isso faz com que elas passem a se perguntar e a tentar construir um novo marco narrativo que
incluísse as mulheres. Então, inicialmente, a gente tinha a proposta inicial, que era simplesmente de reparar a exclusão. E hoje nós temos um projeto, né, que é uma escrita da história, em que as mulheres são, além de objeto legítimo, também protagonistas, independente da classe, porque a gente, mesmo que as entenda como trabalhadoras ou como donas de casas, a ideia do protagonismo é ir contra uma postura histórica de ver as mulheres como reagentes. Elas reagem à ação, ao invés de nós podermos concebê-las como realmente sujeitas da ação. Ainda temos problemas, e esses incluem especialmente se opor ao fato de que, ainda dentro da academia, nós vamos ter colegas que não reconhecem a sujeita mulher como protagonista, mas vendo sempre ela como um caráter secundário na ação histórica. Então, quando a gente pensa a história a partir da base da teoria feminista e também cidadã de igualdade de direitos e de respeito às diferenças, nós temos que, antes de tudo, conseguir superar e quebrar a lógica que fundamenta esses colegas que ainda sustentam, né, a posição na academia, no sentido de quebrar esse caráter secundário enquanto tema, objeto, problema, fundamento ou pressuposto, ou mesmo de teoria. E aí eu chamo a atenção para o fato de que a gente ainda não conseguiu, no caso da história, colocar a teoria feminista como uma das teorias da história. Nós continuamos pensando o feminismo como um tema, a história das mulheres como um campo, mas é muito difícil vocês ouvirem os professores de vocês mesmos falarem em teoria feminista ou teoria crítica feminista da história. E isso, para mim, é, no momento, minha grande bandeira. Da mesma forma, a gente ainda tem que enfrentar o preconceito, mesmo com a palavra feminismo, ou movimento, ou a teoria. A gente ainda tem pessoas falando em altos brados contra as loucas feministas, mal amadas, mocreias, peludas, etc, etc, etc. E aí a gente ainda tem, então, dentro da própria historiografia, parte desse preconceito que tenta um pouco que escamotear a presença ativa das mulheres como sujeitos políticos em outras épocas, ou questionar a construção cultural dos papéis históricos femininos e masculinos. A própria ideia de que a mulher não está na história porque ela não frequenta o espaço público ainda é uma dos preconceitos e dos mitos com os quais nós temos que lidar e tentar quebrar. Bom, esse movimento de inclusão... Oi, fala, querida. Queria fazer um comentário, assim, da Faça, questão do ensino básico. A maioria de nós aqui seremos professoras, talvez, do ensino básico. E a senhora sempre comenta também da questão dos box dos livros didáticos, né? Que fica sempre lá um box rosinha, que tem observação. E as mulheres? Uma pergunta. E começa daí falar 4 frases, assim, explicando o papel das mulheres naquele contexto. E daí eu lembro dos meus estágios que as alunas mesmo perguntavam, sabe? Tá falando da Guerra do Paraguai, e elas perguntavam isso, não tinham livro didático, elas falavam, tá, e as mulheres iam pra guerra, qual era o papel delas nisso? E daí eu acabava falando e dando, não explanando tudo, né, os 50 minutos de aula, mas acabando fazendo alguns comentários. Eu acho que essas mudanças, assim, do caráter secundário das mulheres também tem que fazer mudança no ensino básico, sabe? A gente não ficar falando só do box do livro didático, não ficar fazendo só algumas observações pequenas de algum contexto histórico, mas conseguir trazer, sabe, isso são diversas estratégias, né? Não é uma mudança fácil também, mas é conseguir trazer para o principal da temática, sabe, que está dando para os alunos, seja no fundamental, no médio também, porque as alunas, elas se interessam, principalmente as alunas, se interessam bastante pela temática, elas querem saber mais, porque representa elas também, né? Então, é uma estratégia para a gente pensar, assim, enquanto futuras professoras, como a gente vai fazer essa mudança nesse quesito. Com certeza. É muito difícil você ouvir história como se a sua existência não tivesse feito a menor diferença.
E quando a gente é professora, o nosso papel é justamente alterar essa percepção. Porque essas meninas só virão a fazer história no futuro se elas entenderem que elas são sujeitas de história, ou seja, que elas são parte dessa ação e que elas podem tomar esse protagonismo. Então, assim, uma das coisas que, de antemão, eu acho que está nessa fala da Tayane, que é importante, é quando vocês forem preparar as aulas de vocês, se os livros didáticos não contemplarem, reelaborem a narrativa, tragam as mulheres para o centro da ação, busquem um pouco mais, pesquisem um pouco mais para dar essa informação, porque ela é extremamente importante. E vou além, ela não é só importante para as meninas se sentirem representadas, ela é importante para que os meninos reconheçam a importância das mulheres na história. E tanto mais eles vão respeitar as mulheres que estão na sala de aula com eles, quanto mais eles as considerarem parte importante da constituição da sociedade em que eles vivem, e não apenas alguém que fica à margem. Eu queria falar uma coisa também. Fala, por favor. Eu só vou fazer um comentário rápido, porque eu concordo muito com o que a Thay falou, e o texto também ele me trouxe uma reflexão que é a respeito da nossa posição enquanto professor de aula e quão é importante a gente se posicionar. Que eu me lembrei mas ao mesmo tempo eles estão reivindicando um ensino que seja neutro, objetivo e, sei lá, em contas isso só ratifica uma narrativa que é misógina, que é racista, que é classista, enfim, várias coisas. Então, um ensino neutro, objetivo, frio, ele só serve para reforçar essas coisas. Então, a gente precisa se posicionar em sala de aula, a gente precisa pensar em maneiras de fazer isso. Era esse meu comentário. Uhum. A verdade, gente, é que é muito complicado se falar de neutralidade em termos de história. Eu confesso, eu fiz minha graduação nos anos 90 e nos anos 90 já se achava isso uma matéria superada, para agora a gente voltar a falar de que é possível ser neutro. Não é possível ser neutro. Não é possível por quê? Porque a neutralidade, ela se baseia na não existência de subjetividade. E é impossível uma pessoa descascar a si mesma. Professor, Fala, William. gostaria de fazer um comentário. Na fala das meninas, inclusive, acho que seria importante esse debate, assim, uma educação de gênero nas escolas facilitaria esse espaço, ensino de história sobre as mulheres também, e o espaço delas na história e na sociedade, né? Eu acho que grandes projetos que estão hoje na Câmara e no Senado, infelizmente, esse governo está travado, poderiam abrir um espaço para ocorrer certas mudanças necessárias nesse intuito, né? Pois é, se vocês analisarem a Lei Maria da Penha, né, que agora já tem 12 anos, uma das propostas, veja bem, a proposta da Lei Maria da Penha não é uma proposta unicamente punitiva, ela é também uma proposta educacional. A Lei Maria da Penha é um grande projeto de uma beleza extraordinária, e uma das pernas desse projeto era se ter uma educação anti-violência de gênero dentro das escolas. Como é que essa educação seria feita? A partir de uma visibilidade maior da potência das mulheres enquanto sujeitos sociais e culturais, da história das mulheres dentro das escolas. Por quê? Porque isso garantiria a construção de uma percepção de respeito, de troca. Veja, em nenhum momento se dá uma ideia de enfraquecimento da figura do masculino ou do homem, mas de fortalecimento da figura das mulheres e a mudança de paradigma do masculino, que deixa de ser a violência e passa a ser uma construção social colaborativa. Isso é
o ideal, isso são os nossos sonhos, isso seria o paraíso. Mas aí, quando se chega a se constituir a regulamentação desses projetos de lei para as escolas, a gente tem um trabalho dentro das comissões para criminalizar a palavra gênero, criar essa falcatrua chamada ideologia de gênero, e eu chamo de falcatrua, e eu vou usar essa palavra, gente, porque ideologia de gênero não existe. E aí você tem, mas veja bem, né, se a gente for voltar para o texto ali, essa estrutura de desfazer da teoria feminista, ela acaba se colando também aos estudos de gênero. Vamos dizer que isso é ruim, monstruoso, que vai acabar com o mundo como nós conhecemos. Aí toda uma série de discursos que são falaciosos, que são falsos e que pretendem, antes de tudo, manter o status quo, manter o mundo exatamente como ele é. Por quê? Porque toda mudança é vista como perigosa e porque toda vez que as mudanças pretendem dar espaço a quem é historicamente do subordinado, como é o caso das mulheres e de todos os outros grupos chamados, aspas, de minorias, porque nós não somos minoria, nós somos maioria. Vamos lá, as mulheres são 52% da população brasileira. As pessoas negras e pardas são 54% da população brasileira. Então, assim, minoria, novamente, é um termo sociológico. Nós temos menor poder. E aí, por isso, nós somos minoria. Tá? Mas, sim, eu não acredito em mudança se a gente não fizer trabalho de base. Do meu ponto de vista, a história das mulheres tinha que ser... Aí tem duas discussões, né? Vamos ter uma história à parte, vamos colocar nos nossos currículos história das mulheres à parte? Ou vamos forçar cada um dos nossos professores a constituírem as suas narrativas, incluindo a história das mulheres? Então, essa é uma discussão. Há pessoas que dizem, não, a gente precisa entrar no currículo para abrir espaço. Mas isso pode funcionar em alguns lugares, em outros vai ser muito confortável ter uma Nick Ellen lá num canto que trabalha história das mulheres. Aí eu não preciso falar disso. Veja, e eu acho que esse é o nosso ponto. A história das mulheres, pelo menos como eu compreendo, ela não quer ser um gueto, um canto. Ela quer estar em tudo. Eu quero que o discurso dos meus colegas se modifique. E não basta dizer bem-vindos a todas e todos. Não é essa a inclusão que eu quero. Essa, para mim, não é suficiente. Para mim, só vai ser suficiente quando a narrativa mudar. E essa narrativa parte de, reconhecer que existe uma teoria feminista que permite uma outra leitura de mundo. 2, perceber que os marcos históricos que nós temos são também marcos históricos masculinos e que é necessário reconsiderar cada um deles e retomar cada uma dessas posições em todos os momentos da história. Tem que recontar tudo. Tem que entender que a própria construção da ideia de poder, ela parte de um princípio masculino. E que se a gente não implode isso, você não implode isso pensando na Idade Média, você não implode isso pensando hoje. É ir no cerne da coisa. Não nos é suficiente simplesmente ter um espaço. Mas a gente já tem ganhos, eu acho. Assim. Nós conseguimos na UFSM a especialização em estudos de gênero, tá? Que já é uma vitória numa época tão regressiva quanto a que a gente vive. Lembrando que em outros países, inclusive
nos adorados Estados Unidos. Estudos de gênero são departamentos dentro das universidades e, a partir dali, eles estabelecem aulas em vários cursos. E hoje tem crescido grandemente o movimento de se exigir que os estudos de gênero cheguem a áreas, mesmo áreas mais duras, como a física, a matemática, da mesma forma que se tem reivindicado que a teoria feminista atinja espaços dentro das ciências humanas e sociais que ela até então não atingia. Então, ou a gente começa a usar a teoria crítica feminista também nessas áreas, ou a gente vai estar sempre em defasagem. Por quê? Porque os marcos teóricos iniciais de todas as áreas foram constituídos a partir de um sujeito universal que é masculino. Bom, ela vai comentar que os feminismos participaram desde o pós-guerra, né, de um movimento de crítica cultural e teórica sobre os modelos de produção do conhecimento, especialmente nas ciências humanas e sociais, ao lado de, e por vezes também se confrontando com, outras áreas do conhecimento, como a psicanálise, a hermenêutica, a teoria crítica marxista, o desconstrutivismo e o decolonialismo. Os feminismos questionaram categorias ilógicas do pensamento moderno, denunciaram o modo dominante de produção do conhecimento científico, pensado e praticado no masculino, centrado num conceito universal de homem. Vejam bem, a própria construção do modelo de ciência, ela parte do que a gente chama de estrutura dicotômica, né? Como é que se dá essa estrutura dicotômica? A gente tem a ideia de que você tem cultura e natureza. Você tem civilização e barbárie. E você tem homens e você tem mulheres. Você tem objetividade e você tem sensibilidade. Ora, se a ciência é objetiva, ela não poderia ser feita por mulheres, pelo simples fato de que as mulheres não teriam a condição básica para fazer ciência. Elas não são objetivas, elas não são racionais, elas são emotivas, elas são sensíveis. Essa ideia, ela aparta as mulheres da ciência. Quer dizer, você tem uma constituição da ideia de mulher a partir do ser menos que. Bom, gente, vamos lá, né? A palavra feminina. Fé mínima, uma construção das mulheres como inferiores e incapazes, então, de serem sujeitas do conhecimento, porque não nasceram homens, e só os homens poderiam constituir todos os paradigmas de racionalidade, integridade, objetividade necessárias para se fazer ciência. Prof, eu estava reparando que como que as narrativas da dominação, elas acabam tirando o sujeito das pessoas que estão sendo subjugadas. Quando a gente estuda movimento negro, a gente vê como os negros são tratados como objeto e não como sujeito, como eles não são subjetivos. E no próprio texto sobre a história das mulheres, sobre a história e historiografia das mulheres, ela fala sobre isso do ser sujeito. E eu fiquei viajando nisso, como é muito fácil tu tirar o sujeito do indivíduo e tratar ele como amplo, sabe? Tem uma singularidade, ele não tem objetivo, assim, ele não tem vontade, e é muito fácil. Não tem nada, e é muito fácil tu mudar ele de lugar, porque não tem que pensar, mas no caso do feminismo, mas tem mulheres trans, mas tem mulheres negras, mas tem mulheres indígenas. E dentro das mulheres negras, tem as mulheres negras retintas, tem as mulheres que são estigma da mulata. Se tu simplesmente bota mulheres, é muito mais fácil movimentar e colocar em qualquer lugar. E eu fiquei um bom tempo pensando nisso. E é interessante o seguinte, porque quando tu usa o sujeito homens, tu também está cortando tudo isso. Mas, quando tu faz esse recorte, os homens que sobram são os que têm poder. Então, para eles não tem muita diferença
Agora, para nós que estamos no andar de baixo, essa complexidade é extremamente importante. Porque é ela que nos ordena, que nos dá forma e que nos posiciona diante da dominação. Quando é que ela vai ser mais paternalista, ou mais agressiva, ou mais violenta? Porque aí você tem essas alterações dos níveis de violência que podem ser implicados. E aí você vai eliminando a complexidade do sujeito. E com isso você retira poder também. Oi, eu estava pensando exatamente sobre isso que a Zila falou agora. E complementando assim o raciocínio que eu tive, é que para os homens não faz muita diferença toda essa complexidade, porque parece que o ponto final de tudo, digamos que é ser homem. Então, para eles é indiferente. Parece que a mulher, às vezes dá a impressão que a luta é que a mulher ela tem que chegar e ser igual ao homem. Ela não tem que ser mulher, ela tem que ser igual ao homem. Aí ela pode ter respeito. E isso, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como isso é imposto de várias formas, assim, em vários conteúdos que não, tu tem que saber como um homem faz, tu tem que fazer como um homem faz, porque se tu não fazer como o homem, aí tu não é validada, sendo que às vezes tu só quer fazer como tu sujeita a mulher, e tu não quer ser um homem, tu quer ser mulher, tu apenas quer tua posição ali, o teu respeito, tá ótimo. Eu penso na minha visão assim, sabe? E, enfim, parece que o ponto final todo é ser homem. Por isso que para eles é meio que indiferente, porque eles já são, digamos, o ponto final. E quem tem que lutar somos nós, é tipo mulheres que lutem, basicamente. E aí você tem toda uma discussão sobre... A gente vai chegar nisso, né? Os nossos próximos textos, quando a gente vai falar de conhecimento localizado, saberes localizados, a gente vai questionar um pouco essa centralidade do modelo de ciência. Mas sim, os homens se constituíram historicamente como aquilo que tem tudo, né? Nós ainda não saímos daquele modelo grego, né? De você tem apenas um sexo, que é o homem, né? E que você o entende a partir do grau de perfeição. Mulheres são os machos defeituosos, imperfeitos, por não conseguirem atingir esse grau de perfeição do masculino. Né? Então, é claro, cabe a nós lutar, porque a maioria dos homens não vai dizer, pobrezinhas, né? Vamos mudar tudo. Não, não vamos. Só que, da mesma forma, a gente também não quer só condescendência, a gente não quer essa percepção paternalista, a gente só quer um paradigma completamente diferente. Então, é tão difícil as pessoas entenderem isso, né? A gente só quer um paradigma diferente de constituição do conhecimento. Prof, a Vitória Miron comentou ali no chat. Deixa eu ver, então. Ao mesmo tempo, as mulheres que não performam feminilidade ou estão inseridas em meios que são tidos como masculinos sofrem opressão e têm que ouvir coisas como machorras, quer ser homem. Exato. A lesbofobia é forte demais, sempre tem a pergunta de quem é o homem da relação. Sim, é ridículo isso. E assim, a gente tem porções do movimento feminista que atuam ainda nesse sentido, né? Que é preciso quebrar ainda dentro do próprio feminismo essas percepções lesbofóbicas em muitos casos. E aí eu acho que o conceito de performatividade é extremamente importante para que as pessoas percebam que esse processo todo de constituição do gênero, e eu sempre digo isso também é uma fala bem constante minha, ele nunca é constituído sem um determinado grau de violência, por mais amoroso que seja. Tá? Eu tenho um pai que me disse para ser feminista. Eu tenho um pai que sempre foi igualitário no momento de me ouvir, de perceber as coisas que eu falava. Mas eu me lembro de ser pequena e ele dizer que eu tinha um carinho muito duro.
e que, como eu era uma menina, que eu tinha que ser mais suave, mais delicada na forma de fazer carinho, né? E aí eu vou percebendo, eu tenho hoje um gestual que é muito marcado pelo meu período do balé, mas não é o meu gestual natural. O natural eu perdi no momento em que a estrutura social formou um novo natural em mim, que eu passei a performar de forma tão instintiva que parece que é o natural, mas não é. Então, vejam, esse é o nosso processo. E toda vez que um de vocês certamente vai lembrar, uma de vocês, de que quis um brinquedo, uma arminha, e nós precisamos fazer a performance que vai agradar as pessoas à nossa volta para receber delas algum tipo de aprovação. Então, não existe nem forma de entrar no gênero sem esse puxa de algum lado, né? Vai estar sempre marcando quem nós somos. Bom, então, primeiro ponto é que não tem como a gente pensar a história das mulheres sem os feminismos, porque são eles que vão começar, então, a questionar essa produção de conhecimento científico baseada no masculino. Da mesma forma que começam a expor que essa ideia do normal científico está impregnado dos valores masculinos, que são ideológicos, são classistas, são racistas, são sexistas, que disfarçam isso em neutralidade, objetividade e universalidade. Então, veja, a denúncia a respeito dessa ideia de neutralidade não é porque, de fato, esse neutro, ele é falso. Ele é, sim, ideológico, classista, racista, sexista, né? Ele finge ser objetivo, ele finge ser neutro e ele finge ser universal. Finge ser universal porque não existe essa universalidade se ela não contempla as diferenças. Bom, então a teoria crítica feminista, né, vai produzir dentro e fora da academia um instrumental que se torna indispensável para a gente poder pensar a diferença como algo distinto da desigualdade. A gente tem diferença, a gente tem desigualdade, e isso passa a desestabilizar a percepção científica hegemônica até então. O aporte teórico passa a ser reconhecido, então, como estudos feministas, depois como estudos de gênero, uma construção, então, de um projeto que vai criticar a todas as epistemologias sexistas da ciência, que separam o que é das mulheres como algo peculiar e o que é dos homens como algo que é universal, ou seja, o que é masculino pertence a todo mundo e o que é das mulheres é só uma coisa de mulheres. Tá? E aí a gente já tem uma série de outras críticas que se pode fazer a partir dessa percepção. Bom, e aí o que acontece, né? Você vai colocar mulheres, gênero, corpo, sexualidade como categorias políticas e que só podem ser compreendidas a partir das suas interseccionalidades, ou seja, dos pontos em que elas se cruzam, e esses são conceitos que vão ser incorporados e enfrentar alguns dilemas e problemas teóricos e práticos nos campos com os quais a gente planeja as nossas pesquisas. Então, o olhar feminista sobre os documentos, ele abre possibilidades de se construir outras narrativas que estejam desatreladas à lógica patriarcal, androcêntrica e heterossexual. Narrativas onde o humano não seja sinônimo de masculino. Esse olhar abre possibilidade de descoberta de uma humanidade que não é regida pelo sexo, no caso masculino, pela sexualidade, no caso heterossexual, ou pelas formas do corpo, que são aquelas que estão esteticamente referendadas, né, pelo todo social, ou pela cor da pele. Esse olhar, ele vai abrir perspectivas de dissolver essas narrativas universalistas e binárias e construir uma nova memória social, com um sujeito
ou uma sujeita, né, feminina, que é política, que é filosófica, artística, que não é o outro, que não é o diferente, mas que também está na centralidade da própria forma de narrar aquela história. Quais são as dificuldades que a história das mulheres passa a enfrentar nessa constituição do campo? Primeiro é tentar quebrar essa lógica etnofalocêntrica de narrativa, em que toda a ação político-social das mulheres fica obscura, sombreada. Então, você tem um nós que é patriarcal, né, como se ele desse conta de todas as coisas. Até mesmo a ideia de que a heterossexualidade é a única possibilidade normal, aspas, no normal, de relacionamento, porque ela tem como base a reprodução. Né? Não tem cabimento a gente voltar para essa narrativa biológica para explicar, né, como a base da sexualidade, como se, as pessoas só fizessem sexo para reprodução. 2, as pessoas só pudessem se erotizar com um outro de sexo, gênero diferente. Nenhuma das duas coisas. E aí, aquilo que eu costumo dizer, a biologia é importante sim, mas a humanidade tem tantas camadas e camadas e camadas de cultura, e elas estão tão entremeadas com o nosso ser biológico, que não dá para a gente separar e achar que essas camadas de cultura, elas são apenas um verniz em cima da gente. Hoje a gente sabe, por exemplo, só para dar um exemplo, né? O Levi-Strauss, que ele dizia? Que as sociedades tinham, que ele chamava de sociedades do cru e do cozido. E que o cru seriam, então, as sociedades, aspas, selvagens, ainda não civilizadas, e que o cozido seria o próprio da civilização. Nossos estudos hoje apontam para o seguinte: só foi possível mastigar com maior facilidade no momento em que nós começamos a cozinhar a comida. Ora, o que tem a ver mastigar com facilidade e ser humano? Mastigar com facilidade nos permitiu reduzir o tamanho da mandíbula. E ao reduzir o tamanho da mandíbula, a gente aumentou o lóbulo frontal e, portanto, a nossa capacidade de refinar os nossos pensamentos, de simbolizar os nossos pensamentos e de representar, né, a partir da imaginação. Então, não houve um momento em que nós nos tornamos humanos e ainda continuamos comendo comida crua. Nós só nos tornamos humanos junto com o processo de cozinhar a comida. Então, veja, a cultura não está separada do biológico, ela está intrínseca. E todas essas camadas nos fazem. E essas camadas também estão na nossa sexualidade. Aliás, existem estudos hoje que apontam que o número de animais, por exemplo, que é estritamente heterossexual, é ínfimo. Um deles, por exemplo, é o sapo. Mas sabe o que o sapo faz? O sapo muda de sexo. Por isso ele só tem relacionamento heterossexual. Porque se houver muitas sapas, algumas sapas trocam de sexo. É um componente biológico. Bom, seguindo então, a proposta de uma reescrita da história nos termos que a Joan Scott propôs como gênero acabou não vingando. Por quê? Primeiro, porque nós temos a inclusão das mulheres nas narrativas históricas, acabou não alterando a centralidade do masculino e as mulheres acabam permanecendo como o outro, o diferente, localizadas no domínio próprio, lá no quadro cor-de-rosa dos livros, mas de um mundo só para elas. A incorporação das mulheres como sujeito-objeto das narrativas acabou sendo relativamente recente e sem quebrar essa grande narrativa. Ela é incorporada, mas ela não quebra. Ela fica naquele campo. Claro que a gente vai ter a chamada virada linguística ali no final dos anos 70, início dos anos 80, quando vai se operar então uma mudança mais radical, indo
pela questão da cultura e de uma leitura do mundo como representação, dando ênfase aos textos, às linguagens, e ao perceber que a história é ela também um discurso construído, se passa a poder questionar esse discurso e tentar entender, quem emitiu esse discurso e para quem ele foi emitido e para justificar exatamente o quê. Ora, respondendo essas questões, nós acabamos quebrando a ideia de que a história, então, tinha um marco de representar o passado exatamente como ele era. No Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, mas com alguma defasagem temporal, a gente vai ter historiadoras que passam a documentar a presença das mulheres na história e vão começar a aparecer em livros, revistas, teses, centros de pesquisa, com um aparato de produzir um conhecimento sobre as mulheres. Ela vai ser marcada por uma heterogeneidade de temas, métodos, abordagens e perspectivas, mas isso não quer dizer que não houve tensões e disputas dentro da disciplina e dentro da própria história. A gente não pode esquecer que, quando a gente está criticando a narrativa, nós também estamos criticando uma estrutura de poder. E é óbvio que quem se beneficia dessa estrutura de poder acaba tentando resguardar e não querer que se faça a crítica da narrativa, porque essa narrativa justifica e solidifica essa forma de poder. Então, além dos preconceitos em relação ao que seria um assunto de mulheres, você ainda tem essa questão de que, se nós mudarmos o grande discurso, nós mudamos a estrutura de poder. E aí, se a gente muda a estrutura de poder, a gente muda a hierarquia. E se a gente muda a hierarquia, a gente muda quem ganha bolsa, quem ganha cargos, quem ascende em determinadas situações. Então, você tem aí disputas que vão para além. E que, no momento, e aí eu acho que ela pega muito bem, no momento em que nós temos que enfrentar essas disputas e essas hierarquias, a gente também está colocando a nu que existe uma violência simbólica dentro dos campos, não só da história, mas das ciências sociais e humanas, contra as mulheres. O teto de vidro, o chão de cola, que é o fato de que você consegue ir até um determinado ponto nas carreiras e não consegue avançar mais. Por quê? Porque, sendo mulher, há uma estrutura que permite essas violências simbólicas e que acabam nos colocando sempre como um agente secundário. Bom, a ação e o protagonismo das mulheres, embora comece a ganhar visibilidade, ela fica restrita a determinados espaços, que são a domesticidade, a subjetividade, os sentimentos. Parece que há um direcionamento das mulheres para o mundo privado. E aí eu comento aquilo que eu comentei na última aula, né, que o meu projeto hoje é ocupação do espaço público, porque eu entendo que todos esses elementos, mesmo o amor, mesmo o perfume, mesmo os relacionamentos, mesmo a culinária, são ocupação do espaço público. E aí nós entramos nessa guerra declarada na construção historiográfica, que é a divisão do público e do privado e a quem ela serve, como se o mundo doméstico estivesse resguardado de violências, o que é absolutamente errado. E aí essa dissolução nos instiga a pensar e a desejar, e sobretudo a apostar na possibilidade de uma escrita da história sem hierarquizações, sem uma partilha desigual, sem dominação, sem exclusão, mas para isso é necessário que a gente quebre com a ideia de público e privado. E, para isso, é importante a gente lembrar por que essa divisão ganha espaço. E ela vai ganhar espaço especialmente a partir da constituição de sociedade da época contemporânea, inaugurada ali com os movimentos burgueses da Europa do século XVIII, mas também por uma constituição de sociedade, que é a sociedade imperialista europeia, que vai se espalhar pelo mundo. E veja bem,
há nisso um conjunto de perspectivas políticas em que você pode conceder igualdade no mundo público, porque a lei do mundo privado permanece a mesma. A lei do mundo privado permanece desigual, hierárquica, submetida ao homem. Então, as mulheres, elas não podem, naquele primeiro momento, entrar na lei do mundo público. Por isso que o todos são iguais não inclui as mulheres, não inclui as pessoas negras. Todos são iguais se você for homem, se você for branco, se você tiver propriedades, se você tiver cabedal político, aí todos são iguais. O resto tem que ser protegido pela lei da domesticidade. Então, a própria aquela construção política que a gente conhece, Hobbes, Locke, que diz o homem é o lobo do próprio homem, a política é o espaço de luta, de guerra, de todos contra todos, mas as mulheres são tão frágeis, são tão delicadas, elas têm que ser protegidas desse mundo. Então, você coloca elas dentro de casa, em casa elas estão protegidas. Em vez de elas apanharem de todos os homens, elas apanham só de um. Olha só. Então, vejam, há um interesse. E quando a gente vê hoje as pessoas berrando contra a própria Lei Maria da Penha, ou, por exemplo, a Lei da Palmada, por que elas brigam contra isso? Porque é a lei do espaço público entrando no espaço doméstico. E ao entrar no espaço doméstico, ela está dizendo, todos são iguais aí dentro da casa de vocês também. Não só da porta para fora. E é óbvio que as estruturas de poder da casa não querem isso. Porque isso desmonta com uma estrutura de poder que já está solidificada. Veja bem, eu não estou falando do privativo, do que é íntimo. Eu estou falando dessa legislação dupla em que dentro de casa o homem fala, todos os outros elementos da casa têm que baixar a cabeça. Eu estou falando daqueles questionários que a gente tem que responder, em que nos perguntam quem é o chefe da família. Então, assim, isso foi moldado na nossa cabeça. E a gente tem que quebrar essas coisas, porque elas não são naturais. E vejam bem, isso é tão forte, porque essa ideia toda foi constituída ao longo do século XIX, que nós passamos a entender história, mesmo de épocas muito antigas, a partir desse padrão. Se continua falando em termos de família nuclear, se continua falando em termos de homens e mulheres, em termos de um sai e o outro fica. Isso responde às nossas épocas históricas? Provavelmente não. Nos últimos 15 anos, parte da arqueologia tem virado de cabeça para baixo, porque eles descobriram que o fato de uma pessoa ser enterrada com uma espada ou com uma cabaça e joias não tornava aquele esqueleto de um homem ou de uma mulher, que tinha que fazer DNA. E que, pasme, tinha mulheres enterradas com espadas e homens enterrados com joias e cabaças. Ah, vai mudar tudo. Mas eles partiam do princípio de que uma espada definia o sexo e o gênero daquela criatura. Isso é um princípio científico? Pergunto. Não, né? Então, assim, onde é que está a tal da objetividade? Não está aí. Né? Não é objetivo. É subjetivo porque se quer ver isso. Da mesma forma que você pega lá o Lévi-Strauss, se troca bens e mulheres. Quem quer ver isso? Os indígenas? Ou o Lévi-Strauss? Que vem da França machista, hierarquizada, nuclear. Claro. Mas a gente não trabalha
né, nesse sentido. Então, quando eu começo falando, né, nessa nossa disciplina, falando da teoria, é para dar instrumentos para vocês, quando lerem os textos, desconstruírem por aquilo que não é dito. E a gente perceber que essas narrativas têm um fundamento e um objetivo. E que é esse fundamento, esse objetivo que a gente tem que desmontar. Então, não adiantava fazer aqui uma história cronológica sem eu ensinar vocês como a gente desmonta a narrativa cronológica da forma como ela está. Tá? Então, primeira coisa, mantenham isso em mente. Público e privado. Isso serve a uma ideia de mundo. E talvez não sirva como uma categoria de análise histórica. Dependendo da época que a gente está lendo, tá? Prof, eu queria fazer um comentário também nessa ideia de Fala privado. Eu não sei se tem muito a ver, mas é fala. tipo um exemplo que as pessoas ainda comentam, assim, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Essa é uma frase que a gente conhece e ouve muito. E tem aqueles vídeos de pegadinha que postam na internet, tipo, tá 2 atores num elevador e começam a briga entre eles, e aí tem alguma pessoa ali, geralmente uma mulher, e eles estão brigando, e às vezes a mulher se mete e fala alguma coisa, não, vem comigo, vamos lá pra casa, eu te ajudo. E quando é um homem, eles não falam nada, eles ficam quietos, assim, tipo, espera o elevador abrir pra fugir dali. E esses dias eu vi também um vídeo real daí, numa praça, de um homem agredindo uma mulher, e tá cheio de gente. E na hora que ele começa a agredir, as pessoas, tipo, vão cada um pro seu lado e saem dali se afastando, sabe? Porque ainda tem essa lógica que eu não posso me meter, eu não tenho que me meter, cada um no seu lugar. Eu acho que depende muito, né? Porque uma mulher, às vezes, vai ficar com medo também de ser agredida, e óbvio. Mas quando é também um homem, sabe? Ou outros homens, assim, tipo, saem de cada lado e querem sair logo dali porque não tem que me meter. Eu acho que essa lógica ainda é muito masculina, sabe? Dos homens acham que tem que se meter. E as mulheres já têm essa questão de sororidade, de defesa, que elas muitas vezes não têm medo. E, posso ser agredida junto aqui, mas eu vou oferecer ajuda para ela, vou tentar ajudar ela de alguma forma, sabe? Isso, felizmente, tem mudado nos últimos tempos, assim. Mas entre os homens, por exemplo, tu ainda vê uma que é, se o homem dá em cima de uma menina na balada, e ela diz, eu tenho namorado, ele vira pro cara e pede desculpas pro cara, porque o erro foi olhar para a propriedade do outro. E a gente também tem um ritmo de culpabilização das vítimas da violência. O que você fez para isso acontecer? A gente vai voltar muito na coisa do feminicídio, foi por isso que eu marquei com vocês, da gente pegar isso lá desde os gregos, com maneiras trágicas de matar uma mulher, né, para a gente poder discutir bem essas raízes. Bom, então, nos anos 70, a gente tem primeiro um processo que tenta reparar a exclusão, que queria conferir visibilidade às mulheres, retirando-as dos silêncios discursivamente produzidos acerca de sua presença e ação históricas. Vai haver então uma inclusão que vai ser feita, mas a partir da lógica de uma suplementaridade, ou seja, acrescentar a narrativas históricas a questão das mulheres. Trata-se de produção de conhecimento sobre mulheres, que vai estar muito ligada ainda à história social e que vai fazer uso de algumas referências dos quadros nacionais marxistas, mas principalmente sob uma lógica essencialista das identidades prontas, fixas, estáveis, biológicas ou materialmente determinadas. Ou seja, você entende que todas as mulheres têm que agir de uma determinada maneira, então você tem todas são oprimidas, todas são vítimas, não há complexidade ao olhar esses sujeitos. Isso vai produzir uma história ainda muito homogeneizante, reduzida ao esquema dominador-dominado e ignorando as mediações dos agentes nas experiências de vida, o fato deles modificarem ou não suas trajetórias. Vai ser dado um enfoque maior à passividade das mulheres frente à opressão e a sua reação apenas como resposta às restrições de uma sociedade patriarcal. Então, vai dar visibilidade às mulheres, porém, se mantendo fundamentada na essência do ser mulher e na condição feminina.
Claro que são trabalhos importantes, pioneiros e até corajosos, no sentido de colocar um tema que não era reconhecido. Aí que eu listei algumas obras, nós temos a História das Mulheres no Brasil nos anos 80, em que a própria visão do marxismo, a partir do pensamento thompsoniano e de outros historiadores e pensadores da época, o próprio Foucault, Hayden White, Natalie Zemon Davis, né, vai começar a fazer uma nova forma de incluir as mulheres na história, e se começa, então, a pensar as tensões, as disputas, as divisões internas dessas, dentro do próprio feminismo e dentro dessas narrativas de história. Se vai, claro, dar mais importância à experiência, cultura cultural do mundo social, e vai aparecer aí uma história das mulheres com uma presença mais ligada às suas agências, não apenas à sua reação ao mundo patriarcal. Nesse sentido, alguns livros se destacam, o principal deles vai ser O Cotidiano e Poder, da Maria Odila Leite, que vem em 84, porque ele é um dos primeiros livros a trazer uma historicização de mulheres pobres, negras, pardas, enfatizando o protagonismo dessas mulheres, a ideia de que há uma diversidade de papéis femininos, que não só aqueles conformados pelo patriarcado, não só as rainhas do lar, e anjos do lar e etc. Então, a história das mulheres acaba se tornando o terreno mais fértil para pensar a diferença. E se hoje a gente consegue pensar a diversidade mesmo das masculinidades, é porque a teoria feminista trouxe isso para a história das mulheres. Em 1989, 1990, a gente tem a tradução do artigo da Joan Scott, né, sobre o gênero como uma categoria útil de análise histórica, e ele vai ter uma enorme recepção no Brasil, como uma possibilidade de fugir do essencialismo e se constituir, então, uma narrativa que colocasse em questão as relações entre os gêneros. O problema é que não se conseguiu ir muito adiante. O que se fez, na verdade, foi tornar gênero sinônimo de mulheres. Não se pesquisa masculinidades, não se coloca em questão os modelos de masculino, como se só houvesse um modelo possível e que, portanto, os homens que não entrassem nesse modelo não seriam normais, então nós patologizamos, e aí entra a questão das próprias categorias LGBTQ+, etc., que entram nessa anormalidade dessa constituição histórica, porque não se questiona o masculino, não se questiona os papéis de gênero dos homens e não se coloca os homens também como um sujeito múltiplo da história. Tem o homem e as mulheres e todos os outros como a parte ou como um objeto de tensão. Então, claro que houveram trabalhos que foram nesse sentido mais subversivo da proposta de gênero, mas eles foram uma minoria, tá? Então, por muito tempo, o gênero acabou sendo um sinônimo de mulher, e ao invés de ser o que a Joan Scott pretendia, a categoria que explodisse com os binarismos, ela acabou reforçando os binarismos, que é um pouco, então, desse resumo que tem aqui nesse quadro. Então, ela fala, inclusive, de domesticação do gênero para colocar o modelo, como o binarismo como modelo dominante na produção do conhecimento e, principalmente, na estruturação das relações sociais. E aí a gente acaba indo para a história em busca desse gênero binário, ao invés de ir em busca de toda a miríade, né, de pessoas. A gente já vai com essas categorias prontas. Bom, vai ser então a partir do início do século XXI que se começa a tentar redirecionar a questão do gênero e investir na pluralidade e na diversidade, não apenas repetindo
ad eternum, né, a frase da Simone de Beauvoir, mas tentando ir muito além disso, porque assim como não se nasce mulher, se torna mulher, também não se nasce homem, se torna homem, e nós temos que entender que sociedade é essa que tenta conformar os nossos modelos de ação. E aí nós temos a história das mulheres hoje, que tenta pegar ainda as tradições anteriores, por mais imprecisos que sejam os seus contornos teóricos, metodológicos, mas busca complexidade, diversidade, multiplicidade e conjugar tudo isso com experiência e uma instabilidade de categorias. As pessoas, hoje, ao se construir a história das mulheres, não se quer fechar categorias. A gente tem superado o uso da palavra gênero, né? Em vez de fazer história de gênero, fazer sim uma história de mulheres, mas uma história de mulheres absolutamente diversas em termos de etnia, classe, sexualidade, orientação sexual, idade, territorialidade, e tentar, a partir disso, construir uma história que não é apenas das mulheres, mas a partir das mulheres, da experiência de ser mulher nesse mundo, com essas estruturas, e o que é mulheridade. Aí eu, por exemplo, acho extremamente interessante costurar até com alguns outros teorias dissonantes, um pouco como, por exemplo, o Corpos que Importam, da Judith Butler, quando ela fala de que o corpo feminizado, ele é um corpo passível de violência nessa estrutura patriarcal. E o que seriam corpos feminizados? É todo corpo que se fragiliza e que se aproxima do corpo feminino, dentro, claro, da concepção dessa estrutura. E aí, o que eu estou pensando? Isso serve para você olhar desde uma história das crianças, uma história da infância, até mesmo uma história de pessoas com deficiências, né, e que têm os seus corpos feminizados no sentido de que são fragilizados para esse mundo que dá poder para quem tem força e para quem pode exercer violência. Então, se você não pode exercer violência, você se torna feminizado. Não é à toa que mesmo dentro da escola você tem o bullying. Então, eu acho que partir da ideia do corpo feminizado dá um novo impulso, tá, para a história das mulheres atuar como um campo da historiografia. Então, a gente tem hoje o que a gente chama de um retorno à categoria mulher, entendida não como essência ontológica de origem, nem mesmo restrito a um essencialismo estratégico. Vamos dizer que somos todas mulheres, porque isso nos consegue determinadas políticas, determinadas ideias. É muito mais do que isso. É entender que estar nessa posição de submissão é uma posição política e que nós não compactuamos com ela e que, portanto, devemos somar esforços com todas as categorias que são minorizadas em termos de poder. Então, sem querer pensar mulher como algo coerente ou como uma unidade, nós buscamos hoje, na história das mulheres, perceber uma categoria heterogênea em discursos e práticas, tentar olhar para outras épocas, né, implodindo e vendo essa multiplicidade das mulheres, buscando, então, essas diferenças de raça, de classe, de etnia, de sexualidade, de nacionalidade, de idade. A gente retorna à categoria mulher, mas vendo nela uma categoria subversiva dos modelos de história que foram constituídos até agora, inclusive os primeiros modelos de história das mulheres. Tá? Bom, minha principal ideia é a gente questionar o modelo de ciência que a gente teve até agora e que não nos serve mais, e perceber, então, que agora nós teremos outros modelos de ciência, no qual
essa multiplicidade é vista como um ganho e não como uma perda.